eu chamei a palestra de o marxismo na direita, né? Direita liberal nacional. Porque normalmente quem é de direita, muitas vezes, principalmente quem é estudante de direito, só fala de economia. Estudante de economia só fala de economia. Quem entra nesses grupos só está falando de economia. Ou seja, acreditam da mesma forma que Marx, que basta mudar a economia para mudar toda a sociedade. É só economia que eu preciso tratar. É só economia que eu preciso ver. Eu não preciso conhecer mais nada. Essa visão limitada é a mesma visão que Marx tinha. Não há distinção alguma entre o marxista e essa direita que a gente tem, né? Uma quantidade gigantesca de pessoas que acham que a gente só precisa falar sobre economia. Não precisa tocar mais em nenhum assunto. Por quê? Porque mudou a economia, a gente mudou a vida, a gente mudou toda a sociedade. E aí eu voltei aqui para quê? Porque a gente está falando de estrutura, né, empilhamento e tal. Vamos falar mais sobre essa pilha. Vamos pensar mais um pouquinho nessa pilha. Eu acho que a gente pode, de alguma forma, melhorar essa noção de pilha. Por quê? Porque a gente usa isso na computação, essa noção de pilha. Uma coisa que talvez, para quem nunca estudou, a área de TI, etc., a gente está vendo a pilha aqui. O que eu mostrei para vocês a todo momento foi uma pilha. Mas existe uma coisa aqui que ninguém tá, talvez, quase ninguém está vendo. Essa linha aqui, ó, é o local onde as coisas se tocam. O local onde as coisas se tocam, nós chamamos de interface. Por que isso é importante? Porque essa parte você vai ver que essa noção de estrutura é completamente falha. O ponto fundamental é o seguinte: essa camada se comunica através dessa outra, através de algum conjunto de regras, de algum protocolo, alguma língua, alguma linguagem. Elas têm algum tipo de protocolo. A gente está usando aqui rede Wi-Fi, né? Mas você conecta a internet também pelo par trançado, cabinho azul. Você também conecta através do cabo coaxial, que é um cabo só. Você também acessa a internet através da fibra, que é através de impulso elétrico. Ou seja, eu consigo mudar isso aqui e a estrutura se mantém. Porque basta preservar essa linha aqui, ó. Basta preservar a interface. Ou seja, significa que mesmo que eu modifique a estrutura, mesmo que eu modifique as camadas internas, a estrutura é resiliente, ela se mantém. Não necessariamente mudar a economia vai mudar a vida. Qual que é o problema? O problema é que o conceito anterior de estrutura está viciado. Ele é simplista. Ele está baseado só nessa noção de gravidade, nessa noção vertical, essa noção que tem 2000 anos lá, que está na Bíblia. O conceito que a gente tem hoje de estrutura é um pouco mais sofisticado. Ou seja, ele é muito mais resiliente. É muito mais difícil de destruir uma estrutura onde cada camada aqui, ela pode ser substituída desde que preservar suas interfaces. Eu posso substituir qualquer camada por qualquer outra tecnologia. Basta, no máximo, eu fazer um modo dela comunicar corretamente com a camada de cima ou com a camada de baixo. Né? Eu tenho uma placa, um exemplo simples que talvez alguém tenha visto. Um computador antigo, você tem lá as portas patas, você comprou um HDzinho novo, ele é SATA, é outra interface. Mas você coloca um equipamentozinho no meio e eles passam a conversar. Ou seja, aquilo que é novo comunica com aquilo que é velho, com a estrutura antiga. Por quê? Porque basta você ter uma interface. Basta você ter uma camada onde você traduz o que um fala e o que o outro escuta. Fazendo isso, a estrutura se torna resiliente, a estrutura se torna forte. Ou seja, não há garantia de que a mudança na economia mudará a vida das pessoas. Esse é o ponto. É o ponto interessante. Acontece o seguinte. Então eu li Marx, gostei de Marx, acho que é uma boa, um bom jeito de estudar alguma coisa, é estudar com paixão. Né? Tem um livro do Adler, né, que ele fala que é a arte de ler. Né? Ele explica como você deve ler. Uma das coisas que ele fala, uma passagem que eu podia ter colocado, eu esqueci. Ele fala que uma das melhores leituras que alguém faz de um texto é quando está apaixonado. Você escreve uma caixa apaixonada, ele lê, relê.
Ele fala, mas será que é isso que ela quis dizer? Será que não é isso? Ele passa a refletir, aquilo é interiorizado, aquilo de alguma forma é tão impactante nele, que ele passa dias, horas, refletindo. Essa é a forma de leitura. A leitura apaixonada, aquela leitura preocupada, aquela leitura você querendo entender as coisas. Isso é a boa leitura. E no meu entendimento, eu fiz uma boa leitura no Marx porque eu acreditei em Marx. Eu comprei a aposta. Eu falei, não, isso me parece certo. Vamos ver aqui, vamos tentar entender. Mas aos poucos a gente vai se decepcionando. Falando, a paixão acaba. A explicação não é tão boa. Eu acho que ali não ficou tão bom. Então, mas um bom jeito de ler é uma leitura apaixonada. Né? Se vocês estiverem na dúvida de como ler, lê acreditando, lê com confiança, lê com convicção. Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Isso é Marx. A gente está discutindo o que aqui? Vocês querem transformar o mundo, é isso? Isso é Marx, é o Marx que está falando. Você quer transformar o mundo através da economia? Opa, isso é Marx de novo, isso é Manifesto Comunista. Vocês estão fugindo de Marx ou vocês estão sendo marxistas? Vocês estão querendo transformar o mundo e transformar o mundo pela economia? Vocês estão querendo fazer a mesma receita que Marx fez? Vocês estão se comportando de modo marxista. E uma coisa que eu acho interessante é que, depois de ler alguma coisa de Marx, entender alguma coisa de Marx, fui fazer leitura de outros autores. Um dos autores que eu li e não entendi foi Foucault. Não entendi. Não entendi. Mas eu já conhecia Marx. Eu já tinha alguma noção do raciocínio de Marx. E eu já via no discurso de Foucault alguma semelhança muito grande com a forma do pensamento de Marx. Ao ponto que eu faço essa acusação que eu estou fazendo aqui. A acusação de que Foucault nada mais fez do que pegou a noção de Marx, de ideologia, de que é a economia que determina a sociedade, e falou, não é a economia não, é a política, é o poder. Então Foucault, no meu entendimento, nada mais é do que um marxista desencantado com a economia. Não é economia, é poder, é política. O que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje na sociedade? São as pessoas querendo mudar o mundo através da política. Ou seja, olha que legal, gente, olha que legal. Vocês não são só marxistas, vocês são agora Foucaultianos também. Olha que coisa mais fantástica. Quem venceu foi a esquerda. Quem venceu foi Marx. Marx convenceu uma galera de que é economia. É só economia que se estuda. Convenceu outra galera que é só poder, que é só política que se fala. E olha o que eu acho mais interessante ainda é isso. É que de alguma forma pra gente, economia e política são os bons assuntos, é aquilo que é importante. É aquilo que a gente deve ler e conhecer. Mas que interessante. Parece que não é o mesmo pensamento desses dois autores, não é a mesma ideia dos cânones da esquerda? Por que a gente não está falando de outras coisas? Por que a gente não está falando de arte? Por que a gente não está falando de filosofia? Por que a gente não tem um grupo de debate para isso, para a arte? Para outros assuntos, não econômicos, não políticos, para a ideologia. Que eu tentei abordar aqui. A origem das ideias. A gente tem alguma explicação que não seja política, que não seja economia. Porque a partir do momento que a gente tem essa capacidade, a gente se liberta. A gente se liberta desse ciclo. Dessa conversa sempre viciada que eu tenho que falar só de economia, só de política. Não, a vida é mais rica, a vida tem mais detalhes, a vida tem mais riqueza, a vida tem mais assuntos. Vamos nos interessar por esses outros assuntos. Tá? E aí que é o finalzinho, são os dois últimos. Isso aqui é do Manifesto Comunista, são as 10 regras do Manifesto Comunista. Vamos ver se tem alguma relação com a realidade, né? Expropriação da propriedade latifundiária, emprego de renda de terra em proveito do Estado, ou seja, reforma agrária. Quem está vendo de reforma agrária? Isso é 1848. Até hoje vocês estão defendendo a reforma agrária, né? Até hoje está em pauta, né? Pois é, tem quase 200 anos. Imposto fortemente progressivo. Nossa, que ideia nova, hein? Manifesto Comunista, cara. Manifesto Comunista. Isso não é novo, não. Não sei de onde vocês tiraram que imposto progressivo é novo. Abolição do direito de herança. Taxação dos mais ricos, taxação sobre as grandes heranças. Qual que é a novidade política que tem no debate? Não tem nenhuma.
A gente está seguindo o Manifesto Comunista de 48. Confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Então, todo mundo que sair do país perde a propriedade. Certo? Né? Então, eu fui para os Estados Unidos lá, a casa que você tem, você perde, a fazenda que você tem, você perde. É um pouco como reforma agrária, né? A noção, não, isso aqui você não está usando mais, então isso aqui é do povo. Na Constituição eu não trouxe, na Constituição fala que a propriedade no Brasil, ela tem um caráter social. Ué, será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Será que é a noção de que se você não tiver de alguma forma, se a sua propriedade não tiver de alguma forma atendendo às necessidades sociais, ela não pode ser tomada? Será que não é isso que está na Constituição brasileira? Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Alguma coisa como o BNDES? Alguma coisa como o BNDES? E uma crítica que a gente deve ser feita, que foi proposta por um liberal. Foi proposta por um liberal. Olha que perigo. Olha que perigo. Foi um liberal que considerou que essa ideia aqui fosse boa para a economia, que fosse bom para o país. Produziu o BNDES, a gente viu o que o BNDES fez, ou é. Centralização na mão do Estado de todos os meios de transporte. Ué. O pessoal né, até incluíram a noção de transporte público como na Constituição, né? Transporte público agora é um direito brasileiro, etc. Estamos aí. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral. Para mim isso é estatal, né? Muito noção de estatal. O brasileiro tem dificuldade. É difícil de você convencer a privatizar, né? É difícil convencer a privatizar. Manifesto Comunista. Isso aqui é lindo, né? Trabalho obrigatório para todos. Organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. A agricultura é interessante. Por que isso particularmente para a agricultura? Porque a agricultura em todos os lugares comunistas tocava o terror do tipo assim, foda-se. A terra é minha, vocês vêm aqui, vocês tomam bala. Não tem essa de a gente vai compartilhar com produção para vocês com a revolução, não. O único jeito de vocês nos convencer é através do terror, através da força física. E para isso você precisa antes o quê? Desarmar a população. A gente precisa antes desarmar a população. População armada, o MST não invade, né? O cara mete bala, né? Então, tá aí. Combinação trabalho agrícola e industrial. Medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção de cidade e campo. A distinção de cidade e campo é essa, de alguma forma, o campo tem essa noção mais familiar, essa noção mais restrita, essa noção mais vinculada à noção de propriedade, e de alguma forma a cidade teria essa noção um pouco mais preocupada com o outro. Estou preocupado com o coletivo. Né? Eu não estou mais preocupado só com a minha família, eu preocupo com o vizinho. E o último, olha que legal aqui, ó. Olha que coisa nova, educação pública e gratuita. Nossa, que novo, hein? Que novo. Quem que é contra? Né? Eu não vou fazer isso com vocês, não, mas quem que é contra aqui? Quem tem coragem de falar que é contra em público isso aqui? É o Manifesto Comunista. Educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação de educação com produção material, etc. Ou seja, o trabalho é na fábrica ele não trabalha não, mas a criança para a sociedade vai trabalhar. Para a sociedade a criança vai trabalhar. Então eles não estão liberando a criança do trabalho, eles estão tomando a criança do patrão, né? E estão socializando socializando as crianças. Essa é a última slide da apresentação. Não há nada mais fácil de recobrir o ascetismo cristão não há nada mais fácil que recobrir o ascetismo cristão com verniz socialista. Não se ergueu também o cristianismo contra a propriedade privada, o matrimônio e o Estado? Em seu lugar não pregou a caridade, a pobreza, o celibato, a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja maternal? O socialismo cristão não passa de água benta com que o padre consagra a humilhação da aristocracia. Essa discussão é minha, é um pouco diferente, tá? Se vocês pegarem qualquer livro, é um pouco diferente. Eu só queria dizer isso, que vocês procurarem exatamente essas palavras, não tem. Eu tentei ao máximo torná-la mais palatável, o texto é estranho, né? Os termos são muito estranhos. Mas esse é o ponto, olha só, em 48 eles estão falando, através da igreja, eles são contra a religião, mas os comunistas já sabem que através da igreja a gente consegue conquistar, a gente consegue converter mais gente, a gente consegue ganhar
fazer a transformação política, fazer a transformação econômica. Isso também não é novidade. Isso não é novidade. Uma última consideração que eu deveria fazer a respeito do Manifesto Comunista é a noção que, se você lê o Manifesto Comunista, fica claro que comunista sabe que ele não é trabalhador. Tá? A gente fica falando, mas o Partido Trabalhador é que eles não trabalham. Os comunistas nunca trabalharam. Né? Você vai pegar dois autores que eu gosto de esquerda, você vai pegar Marx e Bakunin, o cara era rico. O cara não precisou trabalhar em nada, não. Marx chegou a ser sustentado pelo próprio Engels. Não, chegou não. A vida inteira foi sustentada, a vida inteira. Uma coisa que é interessante é o seguinte, não sei até que ponto é verdade ou não, mas o Engels no final da vida vendeu a indústria, ganhava uma renda, dividia metade para Marx, metade ficava com ele e Marx ainda quebrava. Engels conseguia se manter. Marx não, Marx por algum motivo, eu não sei explicar também, isso que não é uma acusação contra ele, mas ele mesmo ganhando o mesmo tanto que Engels, ele não tinha capacidade de se manter, não. Ele estava sempre endividado, sempre fazendo... Isso é uma crítica que fazem nele também, é que ele era péssimo pagador. Como que alguém que reclama de exploração não paga ninguém, dá calote em todo mundo? Né? Mas o ponto é esse, é que mesmo no Manifesto Comunista, se você ler, tem uma parte do manifesto que estão falando assim, nós os trabalhadores. Depois fala, nós os comunistas. Comunistas e trabalhadores são grupos distintos. E outra coisa que é fabulosa. Nós, os trabalhadores, aonde? Na Internacional Comunista. Ou seja, existia um grupo, né, em 1840, que se reunia para debater as políticas públicas. Opa, parece muito com o Foro de São Paulo, né? Não mudou, é a mesma coisa, é a continuação desse mesmo grupo. São os mesmos comunistas que estão até hoje se reunindo e definindo que tipo de estratégia eles vão fazer. Tem 200 anos. Como que alguém pode ter dúvida, né? Imaginar que é alguma novidade do ponto de vista do debate político? Não há. Está completamente cristalizado e é completamente comunista. É isso que é a apresentação, minha apresentação.